Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita a fé, sem a esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Nessa oportunidade, eu quero saudar meus amados irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Já na noite deste sábado, dia 3 de maio, estamos adentrando no terceiro dia do nosso propósito de oração e de jejum. Hoje foi o terceiro dia do Santo Jejum, aonde nós, na madrugada de ontem, à meia-noite de ontem, de sexta-feira, abrimos o propósito em prol da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos enteados. E hoje, com a permissão do Senhor Deus, estarei trazendo uma palavra baseado nos Salmos de número 127 e outros capítulos, falando acerca da importância dos filhos na vida dos pais. E da mesma forma, falando da importância dos pais na vida dos filhos. E na noite deste dia,
Eu sei que quando se trata de oração e de jejum, nós adentramos no âmbito espiritual muito intenso. Eu posso comparar como fosse você adentrando em um ringue, aonde o seu adversário está clamando por sangue, ao ponto de te devorar. Então não é diferente, principalmente quando se trata de família, quando se trata de casa, quando se trata de lar. O adversário da nossa alma, ele tem sede, ele tem fome, ele tem ódio, ele tem raiva, ele tem um desejo imenso de destruir lares, destruir famílias, destruir filhos. Porque ele sabe, tá? Não é porque ele sabe do futuro, porque o futuro só pertence a Deus, mas ele não é besta, ele não é bobo, e ele sabe que os filhos são o futuro do amanhã, são futuros, principalmente filhos instruídos na presença de Deus, filhos debaixo de uma obediência, filho debaixo de um ensinamento, filho debaixo de uma instrução, de um caráter libado de um pai e de uma mãe. Então faz toda a diferença. Então, quando eu convido você para adentrar junto comigo nesse propósito, irmãos, não somente eu que jejum, você também levanta um jejum, tá? Eu passei hoje no WhatsApp de vários irmãos a lista do jejum. Cada dia você vai jejuar por uma causa, tá? Você vai colocar diante de Deus o seu propósito até a hora que você assim conseguir. Ah, pastor, eu tomo remédio, então eu vou jejuar até tal horas. Irmãos, você vai falar com o Senhor Deus. Pastor, eu vou jejuar tomando água. Você vai falar com o Senhor Deus. Pastor, eu vou jejuar até tal horas porque eu tenho uma medicação para tomar. Você não vai deixar de tomar sua medicação. Você não vai deixar de consagrar a sua vida. E deixa eu te falar uma outra verdade. Ei, não é o período de jejum que vai levar você a ter uma intimidade com Deus, mas sim é o seu propósito diante do jejum que vai levar a uma intimidade com Deus. Ou seja, não é 12 horas de consagração que vai levar você a ser um homem ou uma mulher santa diante de Deus. Não, mas sim é quando você abre um propósito com sinceridade. E aí você pode jejuar 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Deus está vendo. Você só não pode abrir um jejum de meia-noite até às 10 e acordar às 9h30. Aí não é jejum, né? Então, e o jejum em si é abster-se de alimento. É quando você abre mão de alimentar o seu corpo físico, tá? E no mundo espiritual há um peso muito grande. Tem pessoas que estão jejuando comigo, já tem 3 dias, que o corpo dela já não é mais o mesmo. O corpo dele já não é mais o mesmo. Ou seja, o seu raciocínio fica lento, você fala lento, você se comunica devagar, o seu corpo ele parece que vai numa movimentação de um robô. Alguns só quer ficar deitado. Por quê? Porque o corpo não está acostumado a um propósito de consagração. E o jejum, querendo ou não, exige muito. Por quê? Porque se trata de um mundo espiritual. E o Satanás sabe muito bem, tá, a importância e o peso tanto da oração e do jejum. Então você pensa que ele está satisfeito? Não está mesmo, tá? E se você não estiver ciente, ligado,
você mesmo vai colocar obstáculo, tá? E com a influência do maligno para não buscar a Deus. Então fica atento, tá? Fica atento, porque é o seguinte, se você for analisar comigo, escuta, um jejum e a oração é o seu alimento espiritual. Primeiro lugar, jejum não se faz de qualquer jeito. Jejum é propósito. Segundo, você tem que se preparar. Você vai preparar o seu corpo para entrar naquele propósito. Então, se você não tem propósito na vida, no jejum, na oração, desculpa a expressão, sem ofender ninguém, você está apenas sendo um religioso, uma religiosa. Se você quer ver as grandezas de Deus, você tem que ir mais profundo. Irmãos, eu estou falando de um despertamento espiritual para a sua vida. Não está no tempo de ficar brincando. Não está no tempo de ficar só na beira da água. Está no tempo de mergulhar na presença do Senhor. E a pergunta é, há quantos anos você está servindo a Deus e que você não faz um jejum desse? Que você não tinha um período de oração? E não pode colocar obstáculo, porque se você colocar obstáculo, o diabo, o adversário, ele vai agir na sua vida. É isso que ele quer. Mas eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre. Ei, o interessante é que antes de dar o início ao propósito, você não estava com febre, você não tinha dor de cabeça, você não estava fraco, você não estava desanimado. Só de falar, de abrir o propósito de jejum, de oração, já vem esse sintoma. Entenda, é espiritual. É espiritual. Principalmente quando se trata de fazer um jejum pela vida dos filhos. E na caminhada nós vamos fazer jejum pelo casamento. Você vai jejuar pela esposa, a esposa vai jejuar por você. E aí? Ah, pastor, eu não consigo jejuar, pastor, mas você consegue fazer outras coisas. Posso te falar uma verdade sem ofender ninguém, mas é uma realidade como líder espiritual. Se você não se esforçar, quem vai se esforçar por você? Se você tem sonhos, e se você não lutar pelos seus sonhos, quem vai lutar por você? No mundo espiritual não é diferente. Você tem que entender que você tem um adversário que é invisível, que é espírito. E você só vai conseguir vencê-lo orando, jejuando, porque vai ser aonde Deus vai abrir a sua visão, aonde Deus vai abrir a sua mente, aonde o Senhor Deus vai lhe mostrar. E Deus só vai mostrar para quem se aproxima dele. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Lembra do jejum de Jesus no capítulo 4 de Mateus? Jesus foi tentado em nenhum momento no espírito, ele foi tentado na carne. Toda tentação vai vir na carne. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13? Não vem tentação sobre vós, senão humana, na carne. As tentações vão vir na carne. Lembra de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17, que é uma luta constante entre a carne e o espírito. A carne, meu querido, a carne, minha santa. Então é necessário você se esforçar, pagar um preço. Daniel, ele foi convidado, no capítulo de número 1, leia lá, ele foi convidado a participar de um grande banquete, mas era aquele banquete mesmo, que ser humano nenhum resistia. Mas ele sabia que aquele banquete era consagrado a ídolos. E ele olhou para o banquete e disse no capítulo 1, no versículo 8, dizendo assim, ó, eu não vou me contaminar
com os manjares e as porções do rei. E não vou. E ali ele entrou no propósito de jejum, 21 dias, só comendo legumes, porque não era consagrado a ídolos. E a pergunta é, e hoje? Será que as pessoas têm se esforçado, ou qualquer momento, ou qualquer coisa, arrumam desculpa? O interessante é que pessoas arrumam desculpa, mas se o médico falar para ela, você a partir de agora vai entrar no jejum, porque amanhã você vai ter que fazer os exames, e os exames é o dia todo, você vai ter que ficar no jejum o dia todo, você vai ficar, porque um homem mandou. Mas aí, aquele que é poderoso para te sustentar, você não se esforça. O Senhor Deus está falando com alguém. E o mal de tudo é que nós sempre queremos arrumar uma desculpa. Não, pastor, Deus sabe de todas as coisas. Não, pastor, Deus está no controle. Cuidado. Não seja uma presa fácil para Satanás. O Senhor Deus me levantou para te despertar. E você está se acomodando. Não, pastor, eu não estou falando você diretamente. Eu estou trazendo uma palavra de ilustração. Pastor, eu nunca jejuei, então sempre tem a primeira vez. Pastor, eu não sei orar, sempre tem a primeira vez. Não espera as coisas se agravar para que você aprenda. Não faça isso. Hoje nós vamos abordar, eu já falei demais, hoje nós vamos falar sobre os nossos filhos. E o Salmo de número 127 nos instrui no verso de número 3. Diz o texto: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Primeiro lugar que você precisa entender: o filho que você colocou no mundo não é seu, tá? Você foi apenas um portador. A filha, o filho não é teu, não é. Entenda isso, não é teu. Segundo, eu vou provar, filhos ou criança não se batiza, tá? Meu filho nasceu, eu vou levar na igreja e eu vou passar na mão do fulano, pro fulano batizar, e vou pegar uma madrinha e o padrinho. Não existe! Biblicamente não, vou te provar, tá? Então entenda isso. Entenda, eu vou te provar, porque nós estamos dentro de um propósito voltado para a restauração da casa e tem tópicos, e esses tópicos eu vou ter que apresentar. Tá? Primeiro, em Lucas capítulo de número 2, se você ler comigo, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 21, eu vou até abrir aqui, se você quiser acompanhar comigo, fica à vontade, tá? Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias de nascido, Jesus estava com 8 dias de nascido. Lucas capítulo 2, 21, tá? E quando 8 dias foram cumpridos para a circuncidão, o menino foi levado e dado de Jesus. E pelos anjos que foram postos diante dele, e ele concedeu. Versículo de número 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Criança não pode ser batizada. Criança tem que ser apresentada no templo. Já está quebrando o mandamento de Deus.
tá? Não adianta achar ruim, porque eu estou falando pela palavra e para que o seu filho e a sua filha entre debaixo da obediência e da bênção de Deus. Tá aqui, ó, Lucas capítulo de número 2, versículo 21. No versículo de número 27, presta atenção. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para que se procederam-se segundo o uso da lei, versículo 28, ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Jesus foi apresentado no templo com 8 dias por Simeão, o sacerdote. Começa por aí. Por quê? Porque os filhos, como a palavra do Senhor nos afirma no Salmo 127, os filhos não somos nós. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Você vai administrar a herança que foi dada. Então, leamos o texto. Quando os filhos que nós entregamos ao Senhor e ensinamos a ele, como Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrui o seu filho o caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele, ou seja, a semente, o caráter, a forma que você orientou, aconselhou, discipulou, ele vai guardar no seu coração. Agora, para você ver que é tão sério e é tão importante, eu vou te levar para a Bíblia Sagrada, em Efésios, capítulo de número 6. Se você quiser ler e começar a acompanhar comigo, fica à vontade. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz o texto: vós, filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quantos filhos que as coisas não acontecem na vida deles? Emprego não vai para frente, casamento não vai para frente, vida financeira não vai para frente, vida espiritual não vai para frente, vida profissional não vai para frente, áreas da vida dele não vai para frente. Aí quando ele casa, tem filho, o filho dele da mesma forma não vai para frente, só fica doente. O casamento dele é uma treva. Por quê? Aqui nos ensina. Os filhos precisam honrar os pais. E eu vou bater numa tecla que muitos hoje não existe mais. Quando o filho vira a mãe ou o pai e disse: benção, mãe, benção, pai. Hoje muitos já não faz mais isso. Mãe, eu tô indo. Pai, eu tô indo. Vai, minha filha, Deus abençoe. E a filha muitas vezes, ou o filho muitas vezes, nem fala amém. Amém é um anel, como os reis estavam selando. Ou seja, amém está selando, você está concordando com a palavra impetrada. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu não estou aqui brincando. A palavra de Deus nos afirma isso. Olha o que nos afirma ainda no verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso é verdade. Porque no livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12, está escrito: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Porque hoje, a terça parte dos filhos não chega até os 20 anos, 22 anos. Por quê? O fruto da desobediência já não tem mais o respeito. Então, nesta noite, o Senhor Deus está falando a mim e a você:
Como você está tratando o seu filho, como você está tratando a tua filha. O seu filho errou, ei, não passa a mão na cabeça dele, não passa a mão na cabeça dela, mostra a realidade. Pastor, me prova na Bíblia que eu tenho que tratar meu filho com autoridade de pai. Sim, escuta bem, quando quando Abraão, no capítulo de número 22, sobe o Monte Moriá para sacrificar ao Senhor o cordeiro, ele sobe com cutelo, ele sobe com a lenha, mas no meio do caminho, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E escuta, Abraão vira para Isaac e diz assim, ó: Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, lançando a responsabilidade da confiança sobre o filho. Mas não hoje. Infelizmente, o filho erra. O pai quer proteger, quer ocultar. O pai quer proteger o erro do filho. E lá na frente a situação é muito pior. Porque você ocultou. Porque você protegeu. Não, é coração de pai, coração de mãe. Cuidado, em nome do Senhor Jesus. Deus lhe deu autoridade para tratar com situações. E Deus vai falar conosco. E aqui eu vou apontar vocês. Vamos orar pela salvação, porque a salvação e a libertação, a direção dos nossos filhos é orar, é ensinar. Primeiro, 3 verdades sobre nossos filhos. Os filhos são herança do Senhor, não são nossos. Eles não são nossas propriedades. Eles são dádiva de Deus, confiada por Deus. Os filhos foram confiados. Mas tem mãe, tem pai que adora mais o filho do que a Deus. O filho é tudo para o pai. O filho é tudo para a mãe. Cuidado. Você está colocando o filho no lugar de Deus. Não, pastor, o senhor está falando demais. Não, Deus está vendo e Deus conhece seu coração e Ele sabe muito bem do que eu estou falando. Ele sabe muito bem. Então, nós estamos dentro de um propósito, tá? Por quê? Porque a pergunta é, Deus vira para Abraão e fala para ele: me dá o seu único filho. E ele sabia que era Isaac, não era Ismael, porque Ismael não era filho da promessa. E a pergunta é: se Deus pedir a você hoje, eu quero o seu filho, eu quero a sua filha, para fazer a minha vontade. Eu quero arrancar o seu filho e a sua filha de você. Não, Deus, meu filho, não, minha filha, não. Deus está vendo. É por isso que a situação está complicada no meio do casamento. Porque tem pais tirando a autoridade da mãe, tem mãe tirando a autoridade do pai, o pai vai corrigir, a mãe vai corrigir. Isso é muito sério. Escuta, o filho precisa ser consagrado a Deus. O que é consagrado, pastor? Separado. Eu consagro a ti, Senhor, meu filho. Pai, está consagrado, então o Senhor faça na vida dele o que o Senhor bem entender. Se tiver que tratar, trata. Se tiver que lapidar, lapida. Porque ele é do Senhor, eu sou apenas mordomo. Quando você entender isso, você vai tirar um peso das suas costas. Por quê, pastor? São como flecha nas mãos do guerreiro. Ou seja, é um instrumento, é uma flecha que ela vai, mas ela não volta. E até hoje, tem filhos que estão na dependência dos pais, na dependência da mãe. E isso é um perigo. Eu vou mostrar para vocês aqui algo muito sério, presta atenção. Flechas precisam ser afiadas, apontadas na direção certa. O filho precisa ser instruído. O que é isso, pastor?
Nem tudo que o filho pede você tem que dar. Você precisa instruir o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho. Eu me lembro de uma certa feita que a minha filha, ainda pequena, tô dentro da mensagem, e eu não tinha condições nenhuma. E o sonho dela com 3 para 4 anos era ter uma bicicleta. E ela falou assim: pai, me dá uma bicicleta. E eu falei para ela: papai não tem condições de te dar uma bicicleta, mas eu e você vamos orar e pedir papai do céu. Papai do céu vai providenciar. Sério, pai? Sim. Eu me lembro como fosse hoje. Ela foi pro quartinho dela. Ela dobrou o joelho dela. E eu dobrei o joelho. E eu deixei ela orar. E eu me lembro que a oração dela foi da seguinte forma: Senhor Jesus, eu quero uma bicicleta. Dá uma bicicleta para mim, Jesus. Papai não tem condições de me dar, mas ele falou que o Senhor tem. Dá uma bicicleta para mim, Jesus. Escuta, 4 dias, 5 dias depois, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. 4, 5 dias depois, uma irmã comprou uma bicicleta para dar de surpresa para a neta. Só que ela não sabia que a mãe já tinha comprado uma bicicleta. E aí ela pegou e no trajeto ela perdeu a nota da bicicleta e não podia devolver. E ela chegou lá, deu a bicicleta e disse: mãe, eu comprei hoje de manhã a bicicleta para ela. E a mãe disse: agora o que eu vou fazer? Ah, vamos trocar. Quando foi procurar, cadê a nota? E na hora o Espírito de Deus falou com ela: dá a bicicleta para a filha do pastor Anderson. Na hora, lá baixa na calavassa. No outro dia, ela chegou lá com a bicicleta na caixa. A minha filha começou a chorar, glorificar e exaltar, e a minha filha falando: papai do céu é fiel. Irmãos, é assim que Deus está falando com você. Você precisa ensinar o teu filho. Nem tudo que seu filho pede, você tem que dar. Porque ao invés de você estar discipulando, você está levando ele para o mau caminho. Ensina ele a estar na dependência de Deus, não na sua dependência. É a flecha. Mas não, tudo que o filho pede, pega lá, minha filha. Tá aqui, é seu. Não, mamãe comprou para você, papai comprou para você. É tudo. Aí você vai acomodando. Você vai acomodando, você vai acomodando, vai acomodando. E aí essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse rapaz, ela nunca vai conseguir se despertar para viver com suas próprias pernas. E aí você começa a orar e perguntar: Deus, aonde eu errei? Aonde eu errei? Aonde eu errei? Aonde eu errei? Aí você começa a orar. Mesmo os filhos que estão afastados, perdidos, em rebeldia, pode ser alcançado por Deus por intermédio da sua intercessão. Escuta bem. Já vou finalizar por causa do horário, tem muita coisa para falar, mas o horário não vai permitir. Eu estava, uma certa feita, eu já contei aqui, vou contar de novo. A irmã Vânia Cunha está aí e ela é prova disso. Eu estava em uma oficina e o meu automóvel estava na rampa consertando e eu tinha um compromisso de uma agenda à noite. Enquanto o carro estava consertando, eu estava sentado na sala VIP, lendo o jornal diário. E entre aquelas colunas estava lá: MCs do Rio de Janeiro estão vindo ao estado do Espírito Santo para fazer um grande evento. E aqueles MCs eu conhecia. E nesse período eu já servia ao Senhor nosso Deus. Escuta bem. E eu me recordo muito bem, quando eu estava lendo aquela reportagem, o Espírito de Deus falou no meu ouvido: ora por eles.
E eu falei, pois não. Então eu peguei o jornal, peguei minhas mãos, coloquei sobre o jornal, e quando eu levantei a minha voz de oração, o Espírito de Deus falou comigo assim, não, vai até eles. Eu falei, mas como que eu vou até eles que eu não tenho contato? E o Espírito de Deus falando comigo, no rodapé tem o telefone. E eu peguei aquele número e liguei, era o produtor do evento. Ele me atendeu. E eu falei com ele assim, ó, você não me conhece, eu sou o pastor Anderson, e vai descer, daqui a pouquinho vai chegar alguns MCs se não chegaram. E eu preciso falar com o MC fulano, tá? Antes dele subir o palco. E assim aconteceu. Quando os MCs chegaram no aeroporto, passou 20 minutos, me ligaram. E ele disse, ó, aqui é o produtor do evento, tá? O MC fulano está aqui, e ele vai falar com o senhor. E quando ele atendeu, eu falei assim, ó, eu sou o pastor Anderson, você é o MC fulano, e o senhor falou comigo para eu orar por você antes de você subir no palco. Quando eu falei assim, as pernas dele começou a tremer, segundo ele. E ele falou assim, eu estou no hotel tal, tá? E o senhor pode chegar lá. E assim eu fui. Chegou 6 horas da tarde, eu cheguei no hotel. 6 horas da tarde. E quando eu cheguei naquele hotel, de terno e gravata, o rapaz da recepção olhou para mim e eu me identifiquei, dei minha credencial, me apresentei como pastor. Com a Bíblia na mão, ele olhou para mim e disse, você está procurando quem? Estou procurando o MC fulano. E ele falou comigo, primeira vez que eu vejo um pastor aqui no hotel atrás de MC. Eu falei, então, sempre tem a primeira vez. E Jesus quebra protocolo. Ele, só um momentinho que eu vou mandar chamar. Ligaram lá pra cima, o MC desceu com mais 2 MCs, e eu falei com ele, ó, Deus mandou eu orar por você. Ele falou assim, não, tá bom, vamos subir. Eu subi. Irmãos, quando eu cheguei naquele quarto do hotel, tinha mais ou menos uns 4, 5 a 8, se não me falha a memória. Irmãos, quando eu olhei para a mesa, tinha cocaína, tinha cerveja, meu Deus do céu. E eu falei com cada um deles ali, eu falei, Deus mandou eu orar por vocês. E naquele exato momento, irmãos, eu levantei minha voz em oração. Irmãos, eu não sei quanto, mas a terça parte deles caíram endemoniados. O demônio pegou eles dentro daquele quarto. E aí expulsei no nome do Senhor Jesus e depois falei para eles, está vendo o que vocês vão apresentar para aqueles jovens que estão lá? O que vocês vão dar para eles? O que vocês têm aqui é opressão, demônios, drogas, vícios. Todos eles ficaram calados. E um daqueles MCs falou comigo assim, ó, não terminou não, pastor. O senhor vai orar por nós lá no palco. Antes de eu começar o show, o senhor vai ter a oportunidade de orar. E eu falei, eu vou. E assim aconteceu. Às 2:30 para as 3 horas da manhã, eu estava dentro do baile funk, subindo aquele palco. Eu me lembro como fosse hoje, tocando um batidão de funk, pará, pá, 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 pá. O DJ parou. E quando o MC pegou o microfone, ele saudou todo mundo e ele disse, agora, um pastor amigo meu, que outrora estava lá fora, hoje está servindo a Deus, ele veio aqui orar e falar de Jesus para nós. E eu peguei o microfone e comecei a falar de Jesus. Ei, aonde eu quero chegar para eu finalizar? A oração entra aonde você não entra. A oração chega aonde você não chega. A oração faz o que você não faz. Então continue intercedendo pela vida do seu filho. Porque aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas pessoas nunca imaginaria que um pastor ia assumir um palco dentro de um baile funk, quase às 3 da manhã, para falar do amor do Cristo Jesus. O Senhor Deus está falando com você, não estou aqui brincando. A irmã Vânia Cunha, ela é prova viva. Porque ela teve essa experiência, porque ela estava lá no hotel no dia. Então, meus amados irmãos, Deus está falando com você. E para eu finalizar, os nossos filhos
eles são flechas, mas também são alvos do diabo. Eles são alvo de demônios. Ensina o teu filho a pedir bênção. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Impetra a bênção para a vida do seu filho. Ensina o teu filho a orar. Ensina o teu filho a jejuar. Ensina o teu filho a aplicar a palavra. Ensina o teu filho a ser honesto. Não ensina o teu filho a mentir. Quando alguém manda mensagem ou liga, seu filho atende, não fala, papai não está, mas seu pai está. Mamãe não está, mas sua mãe está. Ensina, cuidado. Cuidado. E os filhos que não obedecem, deixa eu concluir aqui. Efésios capítulo 6. Versículo de número 3. Para que te vai bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Os filhos que não honram os pais, que não obedecem os pais. Ei, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Então, você como pai, tira um tempo para ouvir o seu filho. Tira um tempo para falar com o seu filho. Você, mãe, tira um tempo para falar com a sua filha, mas não passa a mão. Errou? Ei, trata. Errou? Deixa ser tratada. E cuidado com as suas orações. Quando você estiver orando, fala: Deus, tem misericórdia do meu filho. Não pede misericórdia. Pede a Deus para fazer a vontade dele na vida. Ainda que doa em você, ainda que doa em mim, mas é melhor Deus tratar do que o mundo tratar. É melhor Deus tratar do que o presídio tratar. É melhor Deus tratar do que a boca de fumo, a biqueira. O comando tratar. Essa é a palavra. Tem muitos filhos que não têm caráter e que são abusados, que não respeitam e vão sofrer as consequências se não se arrependerem, se não entrar pelo caminho da humildade. E quando o pai fala não, e o filho bate o pé, faz. Quando a mãe fala não, a filha bate o pé e faz, vai sofrer as consequências. E não venha ter pena da mãe, não, tem que ter pena dela. Não. Você avisou. Você aconselhou. Quando você era pequeno, você errou. Seu pai te orientou, sua mãe te orientou. Hoje você é maduro porque você errou e o seu pai tratou da forma que deveria ser tratado. Então eu estou deixando uma palavra baseada na palavra de Deus, mostrando a você que você precisa entender que o seu filho não é seu, é apenas o mordomo, herança de Deus para a sua vida. Ah, pastor, e o conselho tutelar? Conselho tutelar, você já sabe como é que eles trabalham. Mas o Senhor Deus é aquele que cuida dos seus, cuida do seu filho, cuida da sua filha, ensina o caminho que deve andar, instrui eles, ensina eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, porque o meu horário já foi embora e eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar conosco por intermédio da oração. Oremos em nome de Jesus. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus,
e Pai. Me coloco em tua santa e maravilhosa presença nesta noite gloriosa de oração e depois de um período de um jejum, aqui estamos para lhe agradecer pelo fôlego de vida, agradecer por mais um dia, lhe pedindo que o Senhor nos perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor Todo-Poderoso, na noite maravilhosa, colocamos diante do teu altar, em intercessão pelos nossos filhos. Reconhecemos, Pai, que eles não são apenas nossos, mas são herança do Senhor. São flechas preciosas que o Senhor confiou a nós, confiou a nossas mãos, para que sejam preparados, ó Deus, afiados e lançados, meu Deus, com um propósito neste mundo. Declaramos que os nossos filhos pertencem ao Senhor, nós consagramos ao teu governo a tua vontade e o teu plano eterno. Pedimos agora que a tua mão poderosa alcance onde quer que eles estejam, dentro de casa ou em outra cidade, em caminhos tortuosos ou mesmo, Senhor, distante da fé. Vai, Espírito Santo, visita cada um dos nossos filhos com o teu poder. Traz salvação àqueles que ainda não te conhecem, que eles tenham um encontro real, transformador com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nasça, ó Deus, que nasça de novo, sim, Pai, seja cheio do teu Espírito Santo, ó Pai, e que tenha os olhos espirituais abertos. Clamamos por arrependimento, por libertação das cadeias espirituais, emocionais, que toda influência do mundo, toda rebeldia, todo espírito enganoso, meu Deus, drogas, prostituição, vícios, incredulidades, confusões, ó Deus, até mesmo de identidade, seja agora quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, entra agora, Senhor, nas emoções dos nossos filhos. Cura, meu Deus, cura eles, meu Pai. Cura suas feridas. Onde houver traumas, rejeições, mágoas, complexos ou marcas, meu Pai, do passado, libera, meu Pai querido, cura sobrenatural. Que eles, meu Pai, não sejam aprisionados por palavras malditas, por traumas da infância ou por feridas causadas até mesmo dentro, meu Pai, do nosso lar. Meu Deus e meu Pai, oramos também por direção, que os nossos filhos sejam guiados pelo Senhor desde cedo, que, ó Deus, que as escolhas, as amizades certas, Pai, caminhos, meu Pai, corretos, decisões sábias, dá-lhes, meu Pai, discernimento, sabedoria, temor do Senhor e um coração obediente, que ele seja usado por Ti como luz em meio às trevas e como vozes proféticas em uma geração, meu Deus. Labash, Andaragas, Sominas. Pai, clamamos também por nós, pais, mães, que sejamos instrumentos de edificação,
que sabemos, meu Deus, corrigir com amor, orientação, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos orientar com a sabedoria, perdoando, Senhor, os nossos erros. Ó Deus, as nossas falhas como pais. Restaura, meu Deus, a nossa autoridade espiritual no lar, para que possamos ser sacerdotes, referência, meu Deus, para que os nossos filhos, meu Deus querido, seja bênção. Declaramos que os nossos filhos não serão movidos, meu Deus, por engano, e nem por vergonhas, meu Deus, mas que a honra será como a de José no Egito, como Samuel no templo, como Davi no campo, como Daniel na Babilônia, serão cheios do teu Espírito Santo. Firma, meu Deus, a palavra. Ó Deus querido, dá ousadia na fé. Meu Deus, fiéis, meu Pai, em todas as suas estações. Meu Deus, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que os nossos filhos vão acertar o alvo, meu Deus, serão lançados, meu Deus, para cumprir os propósitos eternos do Pai. Serão, meu Pai, herança bendita de geração escolhida, meu Pai, instrumentos, meu Deus, poderosos nas mãos do Senhor. Ah, grande Deus! E é por isso que eu oro nesta madrugada, Shondarábia. É por isso que eu oro nesta noite, neste momento. Meu Deus, que nossos filhos venham ser, meu Deus, bênção na faculdade. Meu Deus, que venha ter futuros, meu Pai, doutores, advogados, juiz, promotores, pastores, missionários. Meu Deus, homens, mulheres, temente ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Pai, cobre eles com teu sangue aonde eles estiverem, pois assim eu oro, meu Pai, entregando nas tuas mãos, pedindo a tua bênção e a tua proteção, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glórias a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São 21 horas com mais 54 minutos. Estamos chegando ao término do terceiro dia do nosso propósito de 21 dias. Eu espero em Deus, em nome de Jesus, que todas essas ministrações pelo Espírito de Deus venham surgir efeito na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, no seu lar, que o seu lar venha ser um lar de paz, de harmonia, que você venha ter uma comunhão linda e que a sua parentela venha ser temente ao Senhor. E você precisa entender em nome de Jesus o que eu vou te dizer. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A sua família é o seu esposo, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha, seu neto, sua neta, seu enteado, sua enteada, sua mãe, seu pai, não é a sua família, são seus parentes. Gênesis capítulo de número 12, o Senhor Deus fala para Abraão, sai do meio da sua parentela. Ele não fala, sai do meio da família, porque a família de Abraão era apenas Sara. Quando você casou, você deixou de ser
família da sua mãe, agora você é a família da sua esposa. Sua mãe e os seus pais são seus parentes. E até hoje tem pessoas que não entendem isso. E por não entender, a vida está uma ruína. Então, em nome de Jesus, você tem que respeitar os seus parentes, tem, mas nunca esqueça que a sua família, você não pode trocar a sua família pelos seus parentes. Família, Deus te deu. E amanhã, eu coloquei aí para você, amanhã nós vamos estar consagrando as nossas vidas. Nós estaremos jejuando. Eu vou pegar aqui de novo. Amanhã é o 4º dia. Amanhã nós vamos estar jejuando, domingo. Jejuando pela libertação da família. Tá? Agora eu não estou falando de parentes, estou falando de família. Quem é a sua família? Seu pai. Quem é a sua família? Seu esposo, seu filho, sua filha, sua esposa. Tá? Família. Entendeu? Então, nós vamos estar, daqui a pouquinho, à meia-noite, você vai estar abrindo o santo jejum do 4º dia pela libertação da família. Aí você vai até o horário que você colocou diante de Deus, o nosso Senhor. Entendeu direitinho? Tá? Qualquer dúvida, me chama, que eu estou aqui para te orientar através do Espírito Santo no nome do Senhor Jesus. E amanhã, tá? Tem Santa Ceia, tá? Eu e a minha esposa, nós vamos estar ceando, mas eu não vou quebrar o jejum. Por que não, pastor? Porque a ceia é espiritual, é o alimento espiritual. Então, é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, aonde eu vou estar sendo consagrado ao Senhor, eu vou alimentar com aquele suco de uva, com aquele pão, tá? E vou dar continuidade ao jejum até o horário que eu estabeleci com o Senhor. Entendeu direitinho? Tá? Eu não vou quebrar meu propósito. Ah, pastor, eu vou entregar, eu vou tomar ceia e aí vou quebrar o jejum. Não. Você vai dar continuidade, porque você está alimentando algo espiritual. Então amanhã você vai estar consagrando pela libertação da família e amanhã, querendo Deus, às 21 horas, estaremos aqui juntinho no 4º dia para a glória de Deus e eu estarei dentro do vale apresentando e eu não posso falar de novo, mas eu tenho que falar. Você que não enviou a foto, não enviou os nomes completos, envia para que eu esteja orando e intercedendo. Vamos finalizar? Irmãos, como sempre, eu preciso bater nessa tecla, eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu quero ser dizimista, eu quero ser ofertante, eu quero ser mantenedor. Então eu preciso da sua ajuda. Porque sem a sua ajuda, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Um exemplo, eu preciso comprar uma tinta agora para pintar o chão, porque graças a Deus com a tinta eu consegui pintar as paredes, né? Consegui pintar aqui tudo, mas o chão eu tenho que pintar com uma outra tinta. Então eu preciso de recurso. Então eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu vou enviar minha contribuição através do Pix, né, o número da Caixa Econômica Federal. Entre em contato conosco, nos ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Nós vamos finalizar agradecendo ao Senhor. Encurva sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Pega o seu copo com água. Isso. Grande Deus, eu consagro agora esta água. E creio, meu Deus, que alguma coisa o Senhor há de fazer, pois estamos materializando a fé. Oramos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou.
Faz assim com a mão, por favor. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que o seu domingo, dia 4 de maio, venha ser um domingo de paz, conquista, vitória, livramentos e realizações e graça no jejum, em nome de Jesus, para a glória de Deus e através do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. E amanhã, permitindo o Senhor Deus, eu vou estar falando sobre a libertação na família. Nós vamos estar jejuando pela libertação da família e eu vou estar abordando, vou falar alguns tópicos sobre a libertação da família. Então fica atento aí em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, até amanhã, às 21 horas, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.